E ontem, quando o irmão me trouxe aqui, eu estava conversando, rapaz, as 7 igrejas do Apocalipse, ele falou, só não tem Laodiceia. Que bom, né? Que maravilha, né? Deus abençoe a vida do pastor Gilmar. Deus abençoe o Senhor, toda a sua família, sua casa, aos obreiros aqui, presbíteros, simpáticos, homens de Deus. Deus abençoe suas vidas, tá? Irmão, você com essa máscara aí me lembra aquele negócio que passou. Meu Deus do céu, né? Que coisa, né? Não me traga a memória os velhos tempos, né? Brincadeira, irmão, só para distrair. Deus tem abrido as portas, né, para mim aqui em Rolim de Moura, as congregações, ali na sede, já ministrei ali também. E o pastor Maxwell, um pastor muito humilde, reconheço o ministério dele, como de tantos outros, porque tem o caráter do Evangelho de Cristo. Eu, irmãos, eu viajei para vários lugares aí no Brasil, Goiânia, Brasília, Mato Grosso aí, mas quando nós entendemos e começamos a olhar para as congregações, igrejas aqui de Rondônia, nós começamos a ver uma diferença que tem das outras lá fora, no sentido de pessoas que amam congregar, pessoas que amam a escola dominical, porque várias igrejas que eu tenho dali em Brasília, irmãos, 3, 8, 10 pessoas numa escola bíblica dominical, cultos, 13, 15 pessoas. Isso aí é quando não faz frio, tá? Mas quando nós chegamos em Rondônia, a gente vê essa escola bíblica maravilhosa, os cultos de ensinos que tem poder na palavra e na unção de Deus que usa os seus servos. E acima de tudo, a humildade. A humildade, que é uma das coisas mais importantes que um crente ou um obreiro tem que ter. Quando Jesus falou para as pessoas, ele não falou para os simples, mas ele disse para os discípulos, para os que estão em cima, na plataforma, ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A chave para tudo na vida está aí. Se você for humilde com o seu pastor, você ganhou ele. Se você for humilde com a tua esposa, ela é sua para o resto da vida. Se você for humilde para o seu marido, ele não vai te trocar por outra. Aprenda isso. Isso é importante. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos do Espírito Santo, capítulo 9. Aleluia. Eu estou alegre, irmãos. Eu estou alegre. Se você não está, eu estou feliz. Quem achou, diga amém. Olha aí, ó. Se não viesse na escola bíblica, eu estava procurando lá no jeito, né? Mas vem na escola, acho mesmo. Eu vou ler aqui alguns versículos, tá? Aos irmãos vão me acompanhar. A minha versão é a século 21, Almeida, século 21. Vai estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, tá? Diz assim: a conversão de Saulo na epígrafe. Saulo, porém ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, tanto homens como mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou.
E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 7. E os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou ali 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse, numa visão: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura a casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está, diga comigo, orando. Aí agora você vai virar uma folha, se der o versículo 18. E logo caíram dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a visão e levantando-se, foi batizado. Amém? O irmão pode tomar a nossa ceia. Irmãos, essa passagem aqui da conversão de Paulo, ou Saulos, ou no hebraico Saul, que Saul, Paulo e Saulo é a mesma coisa. Saulo, segundo alguns estudiosos, ele recebeu esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Ele recebeu esse nome. E Paulo, ou Saul, ele foi aluno de Gamaliel, que ensinou toda a lei para Paulo. Paulo, esse rabino, ele era muito conhecido, Gamaliel. E Saulo teve todas as instruções do Antigo Testamento sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele foi instruído em toda a lei da Torá, que é os 5 mandamentos. Paulo, desde criança, ele era de Tarso, da Cilícia. Ele tinha toda a estrutura de um pregador, de um líder da sua época. Mas Paulo sabia que matar era errado, era contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus. Foi imprimido no coração de Paulo todos os argumentos da lei. Paulo conhecia: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ame a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Paulo já sabia de tudo. Paulo ele tinha zelo da lei. Ele tinha todo o zelo da lei. Paulo conhecia a cultura judaica, também conhecia a cultura grega, também conhecia a cultura romana. Então ele era um homem praticamente intelectual. Sabia. Mas nós aprendemos só nessa introdução que nós, como cristãos, que entregamos a nossa vida a Cristo, nós todos que estamos aqui sabemos que é errado ter ódio do irmão, ter raiva do irmão, falar mal do irmão, falar mal da irmã. Tudo nós sabemos que isso é errado. Todos nós sabemos, assim como Paulo também sabia. E Paulo, ele era um homem sincero, ele perseguiu a igreja, consentiu na morte de Estevão, lá no capítulo 7, que nós sabemos. E aqui ainda continua, que diz: ainda Saulo, respirando ameaças
de morte contra os discípulos do Senhor. Mas ele sabia que era errado matar, que era errado falar mal. Por que ele está fazendo isso? Ele era sincero. Mas não adianta a pessoa cristã ser só sincero. Tem muita gente que está lá no mundo que também é sincera, que faz as coisas certinhas, que conta, paga, que tem uma vida exemplar, só não tem Deus na vida. É uma pessoa sincera. E no inferno vai muita gente sincera. Mas você ser sincero e ser verdadeiro é outra coisa. É temente a Deus, obedece a palavra de Deus. Você é sincero e verdadeiro. É isso que a palavra de Deus aqui está dizendo. É isso que a palavra de Deus diz. E Paulo, ele se equipa. Ele está respirando ameaça. Irmão, escute só. Eu não sou nordestino, apesar que eu tenho sotaque. Sou brasiliense, de Brasília, tá? Não vou falando aqui, vem de Brasília, não vem coisa boa, né? Sou brasiliense, mas eu fui criado numa cidade, não sei se tem alguém daqui, de lá de uma cidade chamada de Caruaru, Pernambuco, meu irmão, nordestino. E nós sabemos que na época do meu pai, eu saí de lá de Caruaru em 94, 95. Eu saí de lá. E desde a época do meu pai, eu via aquelas pessoas lá no Nordeste, amigos do meu pai, de bigode, com bigodão, cabra macho, né? Respeitava, comprava, pagava. Era gente que era daquele jeito lá. Quanto é que eu te devo? Era 3 tostões, tá? 3 tostões, mas tá aqui, ó, paguei. É no dia, que dia que é? É dia 8, tá aqui no dia 8, não é dia 9, era dia 8. O cabo era sincero. Sincero, e assim era Paulo, ele era sincero, mas ele conhecia a lei, conhecia tudo, os mandamentos, mas ele não estava sendo verdadeiro. Mas você sabe por que Paulo estava perseguindo a igreja de Deus? Por causa daquela passagem que está aqui em Deuteronômio 21, 23, que diz que todo aquele que for pendurado no madeiro era maldito. Era por isso que Paulo estava perseguindo a igreja de Deus. Se levantou outro Deus, a não ser Yahvé, Jeová, tem outro aí, eu vou saber agora. Não, ele estava sendo sincero, mas não verdadeiro. E ele chegou lá no sumo sacerdote, disse: Senhor, eu quero cartas. Ele foi lá no sumo sacerdote, no pastor, no caso, eu quero carta. Eu quero perseguir esses cristãos que estão adorando outro Deus, porque eu só ouvi falar desse tal de Jesus, porque lá no capítulo 7, o que Estevão dá uma surra, dá uma peia nos sacerdotes, nos doutores da lei, ensinando tudo de lá dos Gênesis, passando por Moisés, a lei todinha, tome, que eles estão para ouvir, que não aguentavam ouvir tanta verdade, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, cheio, estava cheio, aleluia, cheio. E Paulo e um monte de gente lá com pedra. Estevão sabia que ia ser apedrejado. O povo estava lá só com aquelas bitelas de pedra. Deixa ele terminar que eu vou arrebentar. Aí Saulo deu o voto: pode matar. E Estevão sendo apedrejado, todo arrebentado, irmão, pedrada. Meu irmão, lá no Nordeste de Caruaru, eu já levei algumas pedradas de amigo meu na cabeça para descer sangue. E doía, como doía, irmão. Agora você vê um homem justo, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, e pedra no ouvido, na cabeça, mas ele estava vendo uma coisa, irmão, ele estava vendo Jesus de pé. Estevão estava vendo Cristo, dizendo assim, vamos conjecturar,
venha, pode vir, Estevão, eu estou te aguardando. Ele estava vendo a glória de Deus, mas não estava vendo o apedrejamento. Ele estava vendo o céu por dentro, Cristo em pé, para receber o Espírito de Estevão. E eu admiro Paulo olhando assim, falando: isso é que é fé, ser morto por um Deus que eu não conheço. Lá no capítulo 7 isso. Mas Paulo ainda respirando ameaça. Eu quero pegar esses cristãos. Eu quero pegar, porque eles estão trazendo um evangelho aí, esse negócio de Jesus Cristo. Eu quero pegar, eu quero matar. Foi lá no sumo sacerdote me dar carta. Para fazer até o mal, ele pediu carta. Tem crente que sai por aí, não fala nem com o pastor. Pastor, não quero carta não, eu vou assim mesmo. Quando acontece uma coisa, ele sabe nem o que aconteceu. Porque o cristão, quando ele é verdadeiro, quando ele é sincero, ele diz: pastor, eu quero uma carta de recomendação, porque eu vou viajar. Pastor, está aqui a carta, meu filho, abençoa e vai em paz. Ó, Paulo sendo ruim pediu carta. Tu é ruim igual ele? E saiu. Arrumaram todo o emparelhamento, segundo alguns teólogos, diz que Paulo foi a cavalo com seus soldados, porque até no século I ali tinha essa cavalaria, que eram os cavaleiros, né, como se diz assim, que usavam os cavalos, segundo alguns estudiosos, mas não é essa a questão. Então Paulo pediu a carta e foi agora perseguindo os cristãos que estavam indo para a sinagoga de Damasco. 200 e não sei quantos quilômetros a pé, que eu acho que era muito difícil ir a pé. Então eles provavelmente tiveram essa cavalaria para perseguir o povo de Deus. E lá está Paulo, bravo, igual aqueles nordestinos. Você já viu aqueles nordestinos bravos? Se eu pegar, eu vou arrancar a orelha. Já viu aqueles nordestinos da época de Lampião? Você já viu? Era daquele jeito. Eu vou, mas eu quero perseguir, mas eu quero matar, eu quero arrebentar, vou tirar o facão, eu vou cortar o dedo de tudinho. Eu quero arrebentar. Então ele foi seguindo pelo caminho, com a raiva, com a ira, com o ódio. Quando de repente, olha só, olha para você, você estava no mundo, você era ruim, você era perverso, fazia o que não presta, perseguia até a igreja de Deus. Quando colocava o hino lá, você colocava a música do Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, colocava funk lá no alto, só para atrapalhar a irmã que estava ensaiando o hino lá. Tinha crente desse jeito, irmão. Quando não estava servindo a Deus, quando estava lá no mundão, atrapalhava tudo, irmão, colocava só o que não prestava lá para a irmã não ouvir o hino, para o irmão não ouvir hino. Até que um dia você foi perseguindo, e chegou alguém na sua vida, como Paulo. E quando Paulo chega perto de Damasco, a Bíblia diz que uma luz vinda do céu, não foi de baixo, não foi do lado esquerdo, não foi do lado direito, mas foi do lado de cima, do céu. A Bíblia diz que uma luz veio do céu e o cercou. A glória de Deus, quando vem sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, a glória de Deus vem para cercar. A glória de Deus vem para não deixar saída. Você sabe por quê? Porque Cristo te amou desde o princípio da criação do mundo. Desde lá, nós fomos escolhidos. A gente era ruim, perverso, que não queria nem ouvir o evangelho de Deus. Falava que os crentes era tudo ruim, que só dava dinheiro para pastor, que só dava nesse negócio de cantar e não sei o que, um monte de coisa ruim. Deus te secou um dia, tocou no teu coração. Olha onde é que você está glorificando e exaltando a Deus. Deus mudou a tua vida, Deus mudou a tua trajetória. Deus fez que você caísse de uma altura do seu orgulho e te levantou e disse: é agora sim que eu te quero, louvando o meu nome, exaltando o meu nome. Quem crê, levante a mão e exalte o Senhor.
de Deus vem, meu irmão, não tem para onde correr. Porque aquilo que cerca a pessoa não tem como ir para a esquerda, não tem como ir para a direita, não tem como ir para trás, não tem como ir para frente. Porque Deus tem um plano na vida de cada um que está aqui nessa noite. Até você que não é cristão, até você que está afastado, Deus nessa noite, Ele te chama você de volta para o caminho da salvação. Aleluia. E Paulo, que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, está no chão, cego. Mas a voz que falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Essa palavra foi dirigida ali somente a Paulo. Os que iam com ele não entenderam, porque Paulo foi um escolhido. Por isso que você está aqui, porque um dia quando você pegou um profeta, um dia quando alguém bateu na sua porta, um dia quando você entrou na igreja, foi a chamada de Deus para a sua vida, porque Deus tem plano e quer mudar a trajetória da sua vida. E Saulo agora está cego. Irmãos, queira qualquer coisa nesse mundo. Perdeu um braço, misericórdia. Perdeu uma perna, sangue de Jesus tem poder. Perdeu uma orelha, não quero. Mas não queira ficar cego. Não queira ficar cego. A cegueira é a pior coisa que eu acho na vida de um ser humano, porque ele depende de tudo, depende de todo mundo. Dê graças a Deus, porque Deus te deu a visão, e dê graças a Deus, porque Ele deu a visão do Evangelho para você enxergar a Jesus Cristo através da palavra dele. Aleluia. Você sabe qual é a pior coisa que eu acho no mundo? Não é tanto uma pessoa cega lá fora, cega visualmente, mas aquelas que é cega da palavra de Deus, aquela que é cega que não ama o seu próximo, aquela que é cega que compra e não paga, aquela que é cega que odeia seu pai, que odeia sua mãe, aquela que é cega que tem ira no coração, que tem ódio da igreja. É a pior cegueira que tem, irmão. E a melhor visão é aquela que você enxerga o amor de Cristo na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Olha que visão maravilhosa. É como você tem uma visão de misericórdia, aquela visão de humildade que Cristo tinha com os seus discípulos. E Paulo caiu cego por terra, em terra. Quando a Bíblia diz que ele caiu por terra, Deus limitou ali um momento da vida dele. Paulo chegou, Paulo acabou, Paulo encerrou. Agora eu quero mudar a tua vida. Você conhece a lei, mas agora você vai conhecer a minha graça, que vai te bastar. E quando Paulo se levanta, quando ele tenta abrir os olhos dele, Paulo viu que estava cego mesmo. E quando ele ouviu a voz: Saulo, por que tu me persegues? Ele reconhece: quem és tu, Senhor? Jesus, ele se identifica para Paulo. E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo, conjecturando, Paulo, não tem aquele Estevão, não tem aqueles outros discípulos, aquelas pessoas que estavam me seguindo, que você consentiu na morte dele. Então eu sou ele, eu sou o Cristo, a quem tu persegue. E Paulo, e agora? O que é que eu devo fazer? Aí você pode perguntar nessa noite para mim: irmão Henrique, o que é que eu devo fazer? Seja humilde, reconheça a palavra. Seja humilde, ame a palavra de Deus.
seja sincero naquilo que você faz. Seja verdadeiro em amar o teu irmão, a tua irmã, teu pai, tua mãe, teus parentes. Não fale mal deles, mas ame ele como você ama a palavra de Deus, porque nós somos a luz desse mundo, e a luz de Cristo, ela tem que brilhar ao Espírito Santo na tua vida, ao Espírito Santo na sua casa, ao Espírito Santo na tua família. Então nós somos a luz deste mundo, porque o Espírito Santo de Deus resplandece na nossa vida. Quem crê, adore a Deus, exalte esse nome. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Conhecia toda a lei, mas não tinha mudado a sua vida. Conhecia a lei, mas estava afastado de Deus, até Cristo aparecer. Tem momentos, irmãos, que nós encontramos cada pessoa com cada testemunho na família de Deus, mas para mim não foi assim, mas para ele foi assim. Às vezes Cristo tem que dar um susto na nossa vida, para nós voltarmos para o caminho. Sabia? Rapaz, eu tive um acidente ali no carro, que eu quase morro. Aí foi Cristo e disse assim: olha, volta para o caminho. Rapaz, estava tendo um tiroteio ali, bala voando para tudo quanto é que é lado, mas nada me atingiu. Volta para o caminho. Levei um trumpicão que eu quase caio. Volta para o caminho. Eu estava na UTI quase morrendo, mas Deus me deu uma chance. Volta para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, na vida de Paulo. Porque Paulo estava perseguindo o quê? O caminho. E a pior perseguição, irmãos, muitas vezes que eu acho, não é a perseguição lá fora, é a perseguição no nosso meio, pastor. Essa é a maior que nós temos, é a perseguição em nosso meio, porque há momentos que Paulo fala: olha, eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui chicoteado. Aí que me dói. E muitas vezes eu sofri por causa de falsos irmãos. Que dor no coração. Que dor no coração. Mas tudo que Paulo fez, depois que Cristo mudou a história dele, irmãos, a vida de Paulo é um retrato de um verdadeiro cristão. Porque o cabra não prestava, o cabra era ruim. Mas quando Cristo ele chega na vida, o cara pode ser ruim, o cara pode ser perverso, pode ter matado, pode ter roubado, pode ter feito um monte de coisa, porque Cristo, quando vem para mudar a vida, não muda pela metade, ele muda por completo. O cabra estava lá fora, só na cachaça. Meu pai morreu de cirrose, meu irmão morreu de cirrose, meu irmão morreu de cirrose. Eu sou o único que escapei da minha família de criação. Morreu tudo em cachaça lá no Nordeste. Ô povo ruim. Mataram, morreu todo mundo de cirrose. Ou coisa feia, estava assim, morreu. Quando estava lá no mundo, irmão, lá no mundo, está lá no mundo, bebe cachaça, bebe cerveja, um monte de coisa que não presta. Quando passa para ser cristão, agora vai participar e vai beber da santa ceia do corpo de Cristo. Não é? Está lá no mundão, é sainha curtinha, só falta usar só o cinto. Quando está lá no mundo, tem umas camisetas assim apertas que parece que vai explodir. Quer ser o fortão, levar um tiro já era, né? Quer ser o ramo depois da morte. Né? Tá lá fortão, bonitão, malhando, tá na academia, tal. Quando aceita o evangelho, ele vai usar um terno para pregar a palavra de Deus. Não é assim? Lá no mundo está usando correntinha para ser o bambanha da
pai querendo ser um matador. Quando se converte, vai usar gravata, vai ser obreiro de Deus. É assim que Deus faz, irmão. Quando está lá no mundo, é aqueles negócios, aqueles brincão. Estou voltando lá no tempo passado, é aqueles brincão, argola que parece com um bambolê. As irmãs antigas sabem o que é isso? Que parece que anda até assim, ó. Né? É a sainha lá em cima. É o cabelo, não sabe se é homem, se é mulher. Que bicho é isso? Mas quando se converte, o cabelo cresce e fica bonita. Olha aí, olha você como é que você está. Olha para tua irmã, olha para ela, olha para ele, olha para ela aí. Pega uma foto do quando tu estava lá no mundo há 1000 anos atrás. Olha lá como é que você está, olha aquela foto. Lá que você estava mais novo. Mas pega essa foto depois que você se converteu, você diz: meu Deus do céu, como eu estou bonita. Meu Deus do céu, como eu estou bonito, como eu estou elegante. E além disso, houve uma pesquisa um tempo desses atrás que diz que o povo que mais se veste bem no mundo se chama os cristãos. Primeiro que usa gravata, usa terno, isso aí é autoridade, filho. Não é? Deus mudou a vida. Deus mudou a tua história. Você é bonito, você é bonita. Você quando está lá no mundo, e aí doido? E aí velho? E aí menina? Mas agora não. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. E aí, como é que tá as coisas? Vamos lá para casa, vai ter uma ofertinha, vai ter uma pipoquinha, vai ter um almoço, vai ter um jantar. Mas quando estava no mundo, vai ter uma cachaça daquela que derruba pé de coco. Cachaça da boa. Irmão, mas quando se converteu, irmão, o crente só gosta só de comer. É lasanha, é bolo, é almoçar, é churrasco. E na festa o que é que vai ter? Né? O que é que vai ter de comida? Ih, irmão, vai ter um monte de coisa lá, mas vai ter que pagar, mas vai ter. Olha como Deus mudou a tua vida. Olha como você está belo, está bela. É porque um dia você caiu, Cristo apareceu para você, você ficou cega, você começou a congregar, abriu os olhos, Cristo curou a tua visão. Olha que maravilha que nós estamos aqui nessa noite, reunidos para a glória de Deus, pastor. Olha, eu já vou encerrar, senão vai virar vigília. A outra coisa que depois que Paulo, outra coisa que marca na vida de Paulo, é que aqui no versículo, deixa eu ver que eu sou meio sério. Aqui no versículo 11 diz assim: e o Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Olha, cabelo era ruim, agora tá orando. Era ruim lá, conhecia a lei, conhecia os mandamentos, mas agora Paulo está orando, falando com quem? Falando com Cristo. Senhor Jesus, eu não sou nada. Senhor Jesus, o Senhor é tudo. Me perdoa porque eu persegui o meu irmão, me perdoa porque eu persegui a tua igreja. Aí Jesus faz que as escamas dele caem dos olhos. Agora Paulo tem outra visão. Aquele Paulo que olhava assim, ó, mata. O sinal era isso, ó, pode matar. Mata homem, pode matar. Agora ele está dizendo: eu quero é vida. Eu quero que meu irmão viva. Eu quero que minha irmã agora viva. Eu quero que a igreja viva. Agora essa é a visão de Paulo. Eu quero vida. Eu quero que a igreja viva. E Paulo está dizendo assim: eu quero é orar, eu quero falar com Cristo, eu quero falar com Cristo agora, eu quero falar com Deus, eu quero falar, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Deus mudou a vida de Paulo, mas não acabou por ele ainda. Agora tem um outro porém, para encerrar. Versículo 18: e logo caiu-me dos olhos algo como escamas, e recuperou a vista. Olha, está vendo? Depois de orar, então levantou-se e foi batizado. Está vendo? Foi batizado. O
retrato da vida de uma pessoa convertida. Não persegue mais ninguém, não persegue o irmão, não persegue a irmã não persegue o irmão, não persegue mais ninguém. O negócio agora é orar. O irmão se levantou, bora orar para Deus me dar amizade com ela, vamos orar para Deus me dar amizade com ele, para nós sair, para nós evangelizar, para nós fazer a obra de Deus, irmão. Tudo na obra de Deus é amizade, é amor ao irmão, ao próximo. E foi batizado. O batismo aqui, irmão, é para confirmar a vida de uma pessoa que foi transformada. Se você está aqui nessa noite, você que está aqui, e vai ter batismo por esses dias, não diga, eu vou no próximo batismo. Não deixe que o diabo coloque isso no seu coração. Você diga assim: eu quero que Deus me ajude a mudar a minha vida. Eu quero ser outra criatura. Eu quero ser filho de Deus, filho do Deus Altíssimo agora. A minha vida agora, a partir de hoje, vai ser outra. Você sabe por que nós estamos aqui, irmão? Não é porque nós queremos, é que o Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui para nós ouvirmos a palavra de Deus e louvarmos ao Senhor na beleza da santidade dele. E foi batizado para se concretizar tudo na vida de um cristão. Ser batizado. Batismo é confirmação. Batismo é sepultamento de pecado. Eu não vou viver mais essa miséria de pecado. Eu quero que Deus me ajude a mudar a minha vida. Eu não vou mais odiar ninguém, não vou falar mais mal da minha mãe, do meu pai, do meu patrão, da minha patroa. Amanhã é segunda-feira, chegue no seu serviço e diga assim: Deus mudou minha vida, eu não quero mais fazer isso, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser luz, como Deus fez na vida de Paulo. Para fechar, Paulo foi perseguido, ele perseguiu a igreja, foi perseguido. Segundo alguns historiadores, Paulo subiu para Jerusalém e depois ele foi decapitado. Nem texto na Bíblia vai falar que Paulo: eu não quero morrer. Morrer dói. Eu não quero morrer, eu quero viver. Paulo tinha tudo para largar. Não quero mais esse negócio de ser cristão. Mas a convicção na vida dele era tão grande que ele deu a vida pelo Evangelho. Paulo foi decapitado. Cortaram a cabeça de Paulo, mas não cortaram o coração de Paulo em relação à salvação. Você sabe onde é que Paulo está? Está no paraíso. Paulo está melhor do que qualquer um de nós, porque ele combateu o bom combate, terminou a carreira, pastor, e guardou a fé. Então essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Seja fiel até a morte. Cristo tem a coroa para a sua vida. Mude a sua vida. Creia que Cristo é o Senhor da sua vida, o centro da sua vida, e você vai ver que o que te espera é a coroa de glória que está reservada para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Os irmãos, só avisando aqui, os irmãos que quiserem entrar, cadê as irmãs que fizeram as Bíblias? Tem alguns aí?